Hey pessoal, eu sou a Ali e sejam bem-vindos a mais um vídeo voice-over de um treino com o Hícaro do dia 16/10. Hoje a gente treinou na pista pequena e a gente fez um percurso bonitinho até na pista pequena, acho que é um circuito de agilidade, né, eu posso chamar assim. E eu tô fazendo voice-over desse vídeo porque aconteceu uma coisa muito interessante, que foi eu, infelizmente, né, dessa vez, deixei o Hícaro encapotado na minha mão, com a cabeça muito dobrada. E aí eu quero comentar com vocês sobre isso e tal. Falar o que eu tava pensando, o que eu tava tentando fazer, pra simplesmente não jogar o vídeo, vocês verem e pensar, o que será que a Ali tá fazendo? Bom, começar a explicar pra vocês que depois de muito tempo eu tentando fazer o Hícaro encaixar e dobrar a cabeça, porque era uma forma que eu entendia do cavalo estar engajado na minha mão, eu aprendi, na verdade, eu ando falando pra vocês que a flexão, ela não tem nada a ver com a impulsão. Quando um cavalo tá impulsionado, geralmente você tá com ele apoiado, né? Ele tem que estar apoiado. Só que esse apoio nem sempre vem de um cavalo com o pescoço dobrado. Olha lá, do jeito que o Hícaro já tá fazendo aí nesse trote, né? A gente não precisa disso. É um meio termo entre o cavalo tá com a cabeça um pouco mais baixa e apoiada, e também o cavalo não pode estar com a cabeça esticada, te puxando e pesando na sua mão. Então é um meio termo que assim, eu tô aprendendo ainda. O que acontece é que eu tenho problemas com a minha mão pesada. Por mais que com o Hícaro eu possa ter mais apoio do que com a Lucky, e eu deixo a minha mão um pouquinho mais solta, né? Ou seja, ela pesa um pouco mais. Acabou que nesse treino, curiosamente, eu não entendi direito o que aconteceu. Porque assim, isso pra mim, em 2019, quando eu tentava fazer isso, era a coisa mais difícil do mundo. E aí eu tava treinando normal e o Hícaro simplesmente começou a abaixar muito na minha mão. E, bom, eu comecei a tentar levantar as rédeas, levantar as mãos pra ver se eu conseguia fazer o pescoço dele, a cabeça dele voltar pro lugar. E eu pensava o tempo inteiro em... relaxa o cotovelo, você tá pesando demais a mão, o Hícaro tá sentindo, tá voltando o pescoço, mas sei lá. E eu trago assim, com o cavalo assim, a gente chama de cavalo quebrado, né? Eu não conseguia usar minha perna o suficiente pra colocar ele pra frente, porque ele tava abaixando assim, ele tava nesse mísero trotezinho, quer dizer, nesse momento a gente tava fazendo o trote sentado, diminuindo mesmo, fazendo o trote ficar curto. Só que mesmo quando eu queria aumentar o trote, eu não conseguia, porque ele tava muito dobrado na minha mão. Então nesse momento aí eu tava relaxando bem a minha cintura, colocando o pé lá para baixo, fazendo o Hícaro ficar curtinho, porém impulsionado, né? E foi quando meu professor começou a falar, você vai levantar o cavalo de ambas as formas, tanto quando a gente quer que o cavalo fique com o posterior mais adentro e vá mais à frente, o famoso up and forward do que eu aprendi no inglês, você vai usar as pernas, né? O cavalo vai galopar para frente e usar os posteriores, então você vai usar as pernas para isso, as pernas sempre primeiro. Tanto quanto quando você quer levantar o cavalo dessa forma aí, quando ele tá baixo, quando ele tá abaixando a cabeça, continua usando as pernas. Olha isso, gente, era até assustador. Eu falava, tipo, gente, eu não quero que vocês pensem que eu tô treinando em Houcourt, não. E nem que eu tô fazendo isso de propósito. Pra mim foi até assustador o Hícaro abaixar tanto a cabeça assim, sabe? Porque não era o que eu queria e é como se eu tivesse treinado a vida inteira da mesma forma. E aí nesse dia o Hícaro resolveu fazer isso, sabe? Avançamos o trote, melhora um pouco quando a gente avança o trote, porque... é aquilo, né? Para o cavalo ir para frente, ele precisa levantar o pescoço. É por isso que a flexão não é tão necessária. A gente quer que o cavalo vá para frente. E aí uma coisa que eu sempre digo para vocês, né? Quando você coloca o calcanhar para baixo e aperta o cavalo com as panturrilhas, na verdade, em vez de você dobrar o seu calcanhar e tentar colocar só a espora no cavalo, fazendo o seu joelho abrir e seu assento afundar, quando você faz do jeito certo, o cavalo entende muito melhor.
Então é por isso que a postura no hipismo é importante, porque às vezes é a sua posição que faz com que você consiga dar o comando certo. Eu achei muito interessante isso nessa aula. Foi eu abaixar um pouco o meu calcanhar e usar a panturrilha que o Hikaru já se ergueu um pouco mais. Então é uma dica que eu deixo aqui, tá, gente? Quando vocês forem avançar um cavalo, não é dobrando o calcanhar para cima e colocando a espora, e sim com a panturrilha. A espora, se ela estiver bem colocada, ela vai encostar no cavalo. E aí a gente continua na saga, né, do meu desespero. Eu morri nessa hora, era pra fazer o trote levado sem estribo, só que eu tava, tipo, muito morta, porque o Hikaru precisava, tipo, do dobro de perna pra eu conseguir montar ele com ele desse jeito, então eu já tava cansando muito rápido, mas aí eu fui, né, trote levado sem estribo. É super interessante de fazer, mas é super difícil, é um super fortalecimento pras pernas, então recomendo. Uma coisa que eu acho super legal é que eu consigo colocar os meus pés no estribo muito fácil. Eu já meio que sei onde o estribo fica, sabe? Posição de equilíbrio é o trote. Mais um pouco de trote sentado e passo. Eu gostei muito desse alto do Hikaru, porque ele parou com os pés bem retinhos, como se fosse um halt mesmo. Bom, fomos pro outro lado. O lado esquerdo do Hikaru é o lado mais fácil. Eu acho que eu sempre falo isso. E eu tava muito preocupada nesse treino, porque se ele já tava super flexionado no lado, né, com eu treinando ele no lado direito, do lado esquerdo, que é o mais fácil pra ele, ele ficaria pior. Mas, sei lá, vamos ver. Eu me lembro que foi onde eu comecei a pensar tanto em colocar perna, que eu acho que eu consegui levantar ele um pouco mais. Quem diria que o meu objetivo de 2019 seria o meu desespero de 2021? Assim, o Hikaru tá certinho. Deixa eu ver. Ó, assim tá bom. É isso aí que a gente quer. Muito bom. Gostei desse trote estendido com ele, ó, usando os pezinhos. Tá vendo que ele não parece que tá se arrastando pelo chão, ele tá trotando certinho. Então é isso aí que eu quero, sempre. Mas mais que isso não. Então olha lá, ele tá na vertical certinha. Ele não tá, tipo, com a cabeça tão baixa, mas ele tá apoiadinho. Então, se eu conseguisse treinar o Hikaru 100% do tempo assim, eu estaria muito feliz. Trote sentado. No trote sentado ele voltou um pouco a cabeça, porque no trote sentado a gente consegue ter um pouco mais de controle das mãos, e aí talvez eu pesei um pouco mais. E talvez também, como a gente para de usar os pés, na verdade não é certo, tá, gente?
Tô contando aqui uma gafe minha, porque quando você senta no trote e você quer voltar pro cavalo, primeiro eu acabo parando de usar os pés, mas é errado. Primeiro você usa o pé e depois você volta. Agora ele abaixou um pouco mais. Na hora de sair do trote sentada pro elevado, pelo menos é o momento onde eu tô fazendo certo. Primeiro você vai apertar o cavalo, fazer ele aumentar o trote e depois você vai elevar. Olha só que trotão bonito. Trote sentado mais uma vez. Opa, perdemos um pouco aí o trote. Tá vendo, gente? Por isso que você tem que usar a perna antes de voltar o cavalo na rédea de fora, pra você não acabar fazendo uma transição pro passo. Gente, esse roucor não era proposital, eu juro. Eu juro por tudo. Eu não tava entendendo por que isso tava acontecendo. Eu juro que as minhas mãos não são tão pesadas assim. Pelo menos quanto mais eu colocava a perna, mais melhorava. Só que toda vez que eu me distraía um pouquinho, parecia que o Ricardo abaixava mais a cabeça. E de tanto colocar a perna, eu morri bastante. Quando a gente foi galopar, até que foi bem melhor do que eu esperava, sabe? Embora eu não tenha me preparado muito bem para essa partida aí, ó, eu consegui fazer um bom aquecimento ao galope com ele. A gente não teve mais problemas no galope, ele ficou bem engajadinho, foi fácil até colocar ele para frente. De uns treinos pra cá eu tô avançando ele um pouco mais nas retas, mas eu não perdi o galope dele, consegui fazer alguns círculos com ele no galope sem perder o galope. Senti que ele estava galopando bem até. Vocês podem ver que não parece um cavalo que está se arrastando para galopar. Ele não tá rápido, mas ele tá usando bem os pezinhos dele. Quando eu fui avançar o galope, eu estava muito perto da outra aluna, eu resolvi fazer um círculo
Só que como tinha outro cavaleiro treinando ali, eu fiz um círculo muito menor. Eu falei, eu vou perder o galope, eu vou pro trote. Não, eu consegui galopar, aí eu fiquei muito feliz. Falei, bom, estamos bem equilibrados. Então aumentar um pouco do galope, fazer o galope esporte, até que não foi difícil com o Ícaro, ó. Ele tava usando bem os pés, ele tá trabalhando bem melhor ultimamente. Mesmo que a gente teve aquele aquecimento bem ruim no trote, até que as coisas melhoraram no galope. O que é difícil acontecer, porque geralmente, quando você começa a aquecer errado, você infelizmente termina aquecendo errado. Então foi muito bom que eu consegui aquecer ele bem no galope depois daquilo. Entramos no círculo. Eu ultimamente tô sentindo que o meu assento ele tá muito profundo, principalmente quando eu monto o Ícaro, porque eu preciso usar bastante do assento para empurrar ele. Então é por isso que eu acho que o meu assento tá ficando tão fundo, porque eu tô usando ele demais. Aí a gente foi começar a fazer o exercício. Não, acho que não, porque a gente não galopou pro outro lado, né? Então vamos ver. Acho que a gente vai galopar pro outro lado. E aí depois a gente vai fazer o exercício. O Ricardo tava baixando muito a cabeça até mesmo no passo, né? Curioso. Gostei muito dessa partida do galope pra direita. Geralmente é o lado mais difícil pra mim, mas eu gostei muito dessa partida. E eu gostei muito também que ele manteve um bom galope pro lado direito. Levemente encurvadinho pra dentro. A encurvatura é uma coisa que eu comecei a aprender em 2017 e o meu professor que ensinou encurvatura, ele cobrou tanto isso de todos os alunos que hoje em dia eu não consigo mais montar um cavalo sem encurvar, nem que seja bem pouquinho o cavalo pra dentro. Que é o certo, né? O certo é a encurvatura ser leve, mas existir. Então vocês podem reparar que eu sempre monto os cavalos e é muito raro eu montar o cavalo completamente reto. Eu tô sempre com a perna de dentro mais ativa, mão de dentro mais elevada, encurvando ele um pouquinho mais pra dentro. O meu único problema é que às vezes as minhas rédeas ficam muito compridas. Outra coisa que eu preciso mudar também, porque pode ser um dos motivos do meu assento estar ficando fundo, eu ir muito pra trás. Aí eu comecei a galopar com a rédea um pouco mais curta. E aí eu não fui tão pra trás com o assento, né? Não fiz aquele assento fundo. Se bem que, nossa, meu galope aí ficou bem ruim, hein, Luiz? Meu Deus, o que você tava fazendo da vida? Galope Sport. E agora sim a gente vai passar nos exercícios.
Então a gente ia saltar um obstáculo pro lado direito, com uma marcação antes dos últimos 3 lances, passar por cima de uma vara no chão e fazer a mudança, e depois saltar um último obstáculo sem marcação. Sempre que você vai começar um percurso, você nunca vai começar mais lento do que a velocidade que você tem que estar no percurso. Então, eu sempre começo os percursos com uma velocidade, às vezes até maior com o Hícaro, porque eu sei que eu vou acabar perdendo ele um pouquinho na curva. Então, eu já coloco bastante ritmo antes de ir pro primeiro obstáculo e tento manter no percurso todo. Essa minha passagem na varinha foi bem ruim, né? Porque eu só galopei por cima dela sem ver distância nenhuma. Mas em geral eu gostei bastante dessa primeira passagenzinha no percurso. A segunda passagem já estava um pouquinho mais alta. Dessa vez eu me preocupei com uma distância na varinha. Ela não foi tão boa assim, mas eu me preocupei dessa vez. Uma coisa que eu gostei é que eu consegui acertar todas as entradas na varinha da marcação antes dos últimos 3 lances para saltar o primeiro obstáculo, então eu fiquei feliz. Eu não consegui fazer essa mudança do jeito que ela deveria ter saído. E a mudança pro lado esquerdo ela sempre sai bem mais fácil com o Hícaro. Ele não é muito acostumado a fazer mudança assim. A chegada foi boa porque ultimamente eu tô pensando em vez de avançar para cima do obstáculo, dar o espaço para a parábola, dar o espaço para o cavalo saltar. Isso é muito mais importante do que correr porque você achou a distância, porque se você correr para a distância que você achou, você perde ela. Então, o espaço para o cavalo saltar, ele é muito importante. Minha última passagem, eu consegui manter bastante a mesma coisa que eu fiz desde a primeira. Mas a minha mudança pro lado direito, ela saiu melhor dessa vez, mas ela saiu meio indo pra esquerda em vez de retinho. Melhor distância na varinha, a mudança pra esquerda sai certo. E eu gostei da minha chegada no último obstáculo. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tem muita coisa nesse vídeo que eu não expliquei pra vocês, porque eu preciso aprender mais antes de explicar pra vocês. Então eu contei um pouco mais de como que foi o treino. E eu espero que vocês tenham gostado e entendido tudo o que aconteceu e por que aconteceu. E agora a gente vai trabalhar pra mudar todas essas coisas que sempre surgem, né, na nossa vida como amazona. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Comenta aqui embaixo o que você achou desse treino. E mil desculpas por ter falado bem baixo. É que não é um momento onde eu deveria estar gravando, porque é bem tarde da noite agora. Então por isso que eu tô falando bem baixinho. Me segue também nas redes sociais, principalmente no Instagram, porque é muito importante, isso tudo sai lá primeiro. Então se você quiser ver todas as minhas aulas e treinos em primeira mão, me segue lá no Instagram, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau pessoal!